Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez reunido aqui em nome de Jesus para os trabalhos dessa noite. Como a gente sempre comenta, né? Jesus mencionou que onde teriam 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele estaria no meio de nós. Então, com certeza, hoje ele está no meio de nós. Que aqueles que precisam alguma coisa, que fiquem em oração, peça para que a espiritualidade possa apoiar, possa ajudar. Agradecer pela oportunidade de termos chegado até aqui hoje. Muitas pessoas não conseguiram chegar. Agradecer os irmãos do plano espiritual, que chegaram aqui já há muito mais tempo do que nós, para preparar a casa, preparar o ambiente. E vamos pedir a Deus e nosso Mestre Jesus a proteção também para nós encarnados, para a espiritualidade, que os trabalhos possam correr de acordo com o que foi planejado pela espiritualidade. Bem, vamos lá. Livro dos Espíritos, as virtudes e os vícios. Aquele que faz o bem, não em vista de uma recompensa sobre a terra, mas na esperança de que lhe será levado em conta na outra vida e que sua posição ali será tanto melhor, é repreensível e esse pensamento lhe prejudica o adiantamento? É preciso fazer o bem por caridade, quer dizer, com desinteresse. Entretanto, cada um tem o desejo bem natural de progredir para escapar do estado penoso desta vida. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Portanto, é um mal pensar que, em se fazendo o bem, pode-se esperar condição melhor que sobre a terra? Não, certamente. Todavia, aquele que faz o bem sem ocultar intenção, e tão só pelo prazer de ser agradável a Deus e ao seu semelhante sofredor, já que encontra num certo grau de adiantamento que lhe permitirá alcançar mais cedo a felicidade que seu irmão, que, mais positivo, faz o bem por raciocínio e não impelido pelo calor natural do seu coração. Na primeira ele fala que a gente tem que fazer o bem sem segundas intenções, tem que fazer de coração. Não adianta a gente fazer o bem pensando em alguma recompensa, vou fazer o bem só porque depois lá na frente, a hora que eu desencarnar, eu vou me dar bem, eu vou sair bem. Aí não vai adiantar nada, né? Não vai ter valor nenhum isso daí. A gente tem que fazer o bem, procurar fazer o bem. Ele fala aqui, faz sem oculta intenção. Então, não adianta a gente, não vai estar enganando ninguém, né? Se a gente fazer o bem pensando em alguma coisa no futuro, nós podemos enganar muita gente aqui, mas lá na espiritualidade não vai enganar ninguém. Então, vai ser muito bem detectável. E aquele que ele fala aqui que tem certo grau de adiantamento, lhe permitirá alcançar mais cedo a felicidade que seu irmão. É aquele que faz sem segundas intenções. Ele vai alcançar mais rápido do que aquele que faz com segundas intenções, obviamente, né? Então é isso aí. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3. O homem de bem. Isso aqui é um resumo bem, em alguns detalhes, é bem grande esse texto e muito, muito bonito, muito legal esse texto, um parâmetro muito bom para a gente. Depois eu recomendo que vocês leiam na íntegra lá no Evangelho. E tem também uma parte mais resumida na questão 918 do Livro dos Espíritos. É a mesma coisa, é o homem de bem. Mas no Evangelho está mais completo. Então, Eduardo, lê para nós um trechinho aí que eu pus. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si, é para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. Essa última frase aí, o egoísta calcula os proventos. Eu vou fazer uma comparação aqui, é bem isso mesmo. Tem muito político que é assim. Dependendo da situação que está, ele começa a analisar qual que vai ser minha perda política de fazer isso ou fazer aquilo. Então ele começa a analisar os prós e contras de determinada situação. E não só político, né? Mas isso é basicamente o dia a dia deles. Mas a gente às vezes faz determinada coisa nesse sentido.
mas eu vou ajudar fulano ali, mas espera aí, vai faltar para mim, eu tô com pouco dinheiro, eu tô assim. Mas a gente viu ali que não é só dinheiro, tem muita coisa ali, ó. Satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga. Então aquela história, às vezes uma palavra, uma conversa com uma pessoa, você consola o coração dela, você eleva ela. Então assim, não precisa ser só dinheiro, né? Porque às vezes a pessoa está sem condições de ajudar financeiramente, mas pode ajudar de outras maneiras. E ele faz mais, a última frase ali do primeiro parágrafo, sacrifica sempre os seus interesses à justiça. Então assim, ele quer fazer a justiça, mas ele põe o interesse do outro na frente do dele. Então ele primeiro vai cuidar do outro, depois ele resolve o problema dele. Ele sempre põe o problema do outro à frente. Depois vocês lêem esse texto no Evangelho lá, é bem legal. É difícil da gente seguir tudo isso, tem que admitir, né? Porque não é fácil. É a questão 918. Na questão 919, é isso mesmo. O Santo Agostinho, ele fala, né? O pessoal pergunta, a gente tem que fazer a nossa reforma íntima e tal. Então perguntaram para os espíritos, né? Como faz isso? E o Santo Agostinho responde também. É um texto muito bom também, ele explica lá o que ele faz. Todo dia ele pensava, né? Chegava à noite, ele pensava o que ele fez durante o dia. Ele foi útil para quem ele poderia ter sido? Ele deixou de ser útil para alguém que ele poderia ter sido? Então ele começa a analisar todos os prós e contras do dia dele. E aquilo que ele via que não tinha conseguido atingir, no dia seguinte ele tentava atingir. É bem legal o texto dele também, é um texto bem longo também, mas é tranquilo para ler. Então questão 918, 919 do Livro dos Espíritos e esse aqui, ó. Item 3 do capítulo 17, o Homem de Bem, do Evangelho segundo o Espiritismo. É muito legal. O Espiritismo, ele é basicamente, sempre falo aqui, da nossa mudança de atitude diante da vida. Então, a gente precisa, primeiramente, se despir do orgulho para a gente poder praticar minimamente esses conceitos que são colocados aqui. Porque a nossa principal barreira é, eu vou me sujeitar àquilo, né? Eu vou abaixar a cabeça, eu vou ter uma atitude que ele vai vencer, né? O outro vai vencer, e não eu. Então, a questão do orgulho era fundamental no nosso aprendizado, né, cotidiano. Então, é importante a gente sempre manter isso em evidência. A grande chaga nossa é orgulho e egoísmo. Isso a gente tem que banir do nosso sentimento de qualquer maneira. Orgulho e egoísmo não combina nada com o espiritismo. Então, é banir mesmo. Não há aqui uma distinção a ser feita entre o bem que se pode fazer ao próximo e o esforço para se corrigir de suas faltas. Concebemos que fazer o bem com pensamento de que ele será levado em conta em outra vida é pouco meritório. Todavia, emendar-se, vencer suas paixões, corrigir seu caráter, tendo em vista a aproximação com os bons espíritos e elevar-se é igualmente um sinal de inferioridade? Não. Por fazer o bem, queremos dizer ser caridoso. Aquele que calcula o que cada boa ação pode resultar-lhe na vida futura, assim como na vida terrestre, age egoisticamente. Mas não há nenhum egoísmo em se melhorar visando a aproximar-se de Deus, pois esse é o objetivo para o qual cada um de nós deve dirigir-se. Aí teve uma... Não sei, não vamos falar confusão, mas o Kardec esclareceu bem, né? Porque assim, se a gente pensar que está fazendo bem para a gente se melhorar, vai ser um egoísmo de nossa parte também. Não. E ele está falando ali que não. O egoísmo é quando você calcula o benefício que você vai ter lá na frente, né? Então aí você só faz em função disso, né? É um negócio meio assim, eu tentei pensar em algum exemplo, é um negócio bem tênue, né? Eu estou fazendo bem e eu tenho que analisar se eu estou fazendo bem, porque eu tenho que me policiar também, né? Se a gente quer evoluir espiritualmente, a gente tem que se policiar. Então não adianta fazer o bem, vou fazendo, você tem que parar e pensar. Igual o Santo Agostinho fala lá na questão 919, e que ele pegava no final do dia e analisava tudo o que ele fez, o que ele deixou de fazer, ver se ficou alguma coisa. Então a gente tem que fazer esse balanço para a gente poder estar melhorando dia a dia, né? Melhoria contínua, né? Todo dia é um dia que a gente tem que conseguir conquistar alguma coisa. O que não pode, o que é egoísmo, é aquilo que nós já falamos, né? Eu vou fazer visando algum bem lá na frente. Pô, deixa eu atender esse cara, vai assim, eu ajudo esse coitado aqui, e lá na frente eu vou ter um pontinho. Não é assim que funciona, tem que ser de coração mesmo, fazer por fazer, tem que sair de dentro da gente isso. E a prática vai fazer isso acontecer.
Mas uma coisa importante é a gente pensar, a gente tem em mente que a gente é um exemplo a ser seguido. Então, tem que pensar na nossa célula principal, na nossa célula pequena ali, a nossa família, o quão importante a nossa mudança de atitude afeta aquele grupo. Então, eu acho que esse é um bom pensamento para a gente ter, de buscar ser um exemplo para que outros possam nos seguir nesse empreendimento. A gente tem que começar pequeno. A gente tem um vídeo nosso, é de janeiro do ano passado, O Homem de Bem chama, tá lá no canal nosso do Chico Xavier. Depois vocês assistem lá, porque eu peguei aquela questão lá do Homem de Bem, do capítulo 17 do Evangelho, e fui destrinchando ela todinha lá, é muito interessante. Então assim, a gente tem que começar pequeno. Não adianta você querer, lá na empresa eu sou um amor de pessoa, sou um cara legal. Chega em casa lá na esposa, nos filhos, quer dizer, não é por aí, né? Então não adianta. Tem que começar em casa o negócio. Um atendimento bem com a mulher, com a esposa, não abusar de nada, nem da esposa, nem de filho, aquele relacionamento legal. E depois ir avançando para a empresa, para os relacionamentos que tiver, até um momento que alguém vai te falar mal, você vai ficar assim, muito nervoso, mas você vai conseguir se conter, né? Ou não também. Você né? vai engolir. Mas o Norinho uma vez falou um negócio para mim que ser espírita não é ser bobo. Aí você começa a analisar Jesus. Ele não dava moleza para o sacerdote. Né? O sacerdote fazia besteira, ele chamava de hipócrita e descia a lenha neles. Então, assim, o Chico também era assim. Uma coisa contra a doutrina espírita, disse que ele era bravo no negócio lá. Então, assim, a gente, até um determinado ponto, a gente tem que abaixar a cabeça. Mas se a gente vê que vai ser em prejuízo de alguém, a gente tem que defender. Falou lá atrás, a defesa do fraco, né? E Jesus também fala isso. Precisamos ter coragem, né? Visto que a vida corporal não é senão uma estada temporária nesse mundo e que nosso futuro deve ser nossa principal preocupação, é útil esforçar-se por adquirir conhecimentos científicos que não tocam senão as coisas e as necessidades materiais? Sem dúvida. Primeiro, isso vos coloca em condições de aliviar vossos irmãos. Depois, vosso espírito se elevará mais depressa se já progrediu em inteligência. No intervalo das encarnações, aprendeis em 1 hora o que vos exigiria anos sobre a vossa terra. Aí dá um minutinho, Eduardo. De novo aqui, no intervalo das encarnações, aprendeis em 1 hora o que vos exigiria anos sobre a vossa terra. Quando a gente está no plano espiritual, a gente tem muito mais sensibilidade para tudo. Nós estamos sem corpo físico, então não tem barreira para o espírito, ele aprende muito mais fácil, ele sente mais também. Depois nós vamos ver na questão 965 isso. Todo sentimento nosso é multiplicado por 1000, segundo os espíritos. Depois nós vamos ver. Então assim, tudo é muito maior. Até aqui, nos aprendizados que a gente vai ter. Vamos lá. Nenhum conhecimento é inútil, todos contribuem mais ou menos para o progresso, porque o espírito perfeito deve tudo saber. E porque o progresso, devendo se realizar em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. É isso aí. Depois eu fiz um quadrinho ali na frente, pode pôr, Eduardo, já até, depois a gente vai comentando com ele. Aqui tem um quadro, quando a gente é criado como espírito, estamos na animalidade. Todo esse trecho aqui, que é esse marronzinho, materialidade, as importâncias que a gente dá. Materialidade, influência da lei de causa e efeito, que é aquilo. Eu fiz uma coisa errada, eu vou ter que reparar lá na frente. Eu vou ter que voltar e corrigir. Essa é a lei de causa e efeito. Ignorância, irresponsabilidade, empirismo, que eu não sei exatamente o que é, acho que é as coisas relacionadas ao que se executa, como se executa, né? É análise de alguma coisa vivenciada. Instinto é uma coisa animal, né? E você vê que a gente vai evoluindo, a gente vai diminuindo aí vai diminuindo, tá vendo? E vai dando espaço para esse outro verdinho aqui, que é o quê? Espiritualidade, influência da lei de amor, conhecimento, responsabilidade, sabedoria, razão. Conhecimento está aqui, responsabilidade, sabedoria, está tudo aqui. Então, à medida que a gente vai crescendo como espírito, desenvolvendo, a gente vai perdendo a nossa animalidade e vai ganhando mais aqui a parte espiritual. Até que a gente chega no azul ali, que é a angelitude, né? Que a gente um dia, o destino nosso é chegar à condição de anjo. Então é assim que funciona o nosso desenvolvimento. Então a gente tem que conhecer de tudo. A gente vem aqui em determinado momento para aprender determinada coisa. Numa outra existência, numa outra encarnação,
a gente vem para desenvolver outro tipo de conhecimento. Então a gente tem que evoluir conhecimento intelectual, né, e conhecimento moral. Os dois têm que evoluir junto. Então, hora evolui um, hora outro, hora um, hora outro, mas eles acompanham mais ou menos. A gente tem que colocar, conceber essa questão racional, né? O espírito, ele não tem emoções, ele não tem um corpo para vibrar a hora que ele sente alguma coisa. A gente tem que abstrair essa situação. Então, o que sobra ali é a lógica, que é de fato. Então, é bem mais rápido o aprendizado, né? Eu diria assim, é bem mais rápido, mas eu diria assim, ele não é influenciável pelo corpo físico. Porque ele tem as emoções, a condição moral, ele vai ter. Só que quando se está na carne, ela é muito mais intensa e afeta muito o espírito. Não, por exemplo, o espírito não tem amor, essas coisas, vai ter. Só que a interferência da carne é violenta, né? Então ele não tem isso, aí fica tudo muito aberto. O Chico Xavier desesperado no avião e o Emmanuel... Eu estou com medo também desta hora de morrer nesse desastre. Eu disse, tá bem, então morra com educação. Cala a boca e morra com educação. Emmanuel, morra com educação. É isso, morra, né? Quer dizer, morra com educação. Você vê, o Chico com a evolução que ele tinha, com o conhecimento que ele tinha, com a visão que ele tinha, interação no plano espiritual. Ele estava no avião com medo, gritando, desesperado, né? Quer dizer, era um que não precisava estar desse jeito, né? Por isso que Emmanuel falou, então morra com educação. De dois homens ricos, um nasceu na opulência e não conheceu jamais a necessidade. O outro deve a sua fortuna ao seu trabalho. Todos os dois a empregam exclusivamente em sua satisfação pessoal. Qual é o mais culpável? Aquele que conheceu o sofrimento e sabe o que é sofrer. Ele conhece a dor que não alivia, mas muito frequentemente dela não se lembra mais. Aqui é assim, dois homens ricos, um nasceu na opulência, ou seja, nasceu já rico, né? E o outro não, o outro ele ficou rico, função de trabalho, nada que seja ilegal, né? Mas ele conseguiu pelo trabalho dele uma fortuna. Só que assim, qual que é o mais culpável? É aquele que um dia passou a ser, que era pobre, né? Sentiu o sofrimento na pele, sabe o que é isso e não faz nada. Agora o outro, já que é rico, ele nunca passou pela necessidade, então ele não tem muita noção. E aqui a gente pega toda a fortuna, todo o dinheiro não é um pecado, que se fosse Deus não teria colocado. Então, assim, é errado ter dinheiro? Não, não é errado ter dinheiro. Mas a gente tem que saber usar o dinheiro, usar a fortuna. Tem uma questão na Revista Espírita de março de 1858. A verdade, a comunicação é de março, saiu na Revista Espírita em abril de 58. O Kardec entrevistou um espírito que chamava Bernard Palissy. Ele era de Júpiter. Fez uma série de perguntas bem interessantes. No nosso site tem essa entrevista. E ele perguntou a respeito de fortuna lá. Se tinha. Ele falou que tem, né? Tinha os camaradas lá que tinha dinheiro, que era rico. Mas o que ele fala ali é o seguinte, que nenhum habitante de Júpiter, para nenhum habitante de Júpiter lhe faltava o que era necessário. E ninguém tinha também o supérfluo. Então, assim, o dinheiro existia, ou a fortuna existia, mas não tinha necessidade lá, pelo menos o básico a pessoa tinha, e ninguém tinha o supérfluo. Então, assim, era um negócio bem equilibrado, né? Agora a pessoa acaba ficando rico e vira as costas para um dia ele foi pobre. A gente pode ter muito exemplo. Eu vou pegar assim, jogador de futebol, que eu já vi bastante coisa assim. Eles às vezes são pobres, né? E de repente, o futebol dele, o talento maravilhoso, o camarada cresce, ganha uma fortuna. E aí como é que ele trata disso, né? Tem uns que ajudam, né? Tem uns que abrem aí alguma entidade, alguma coisa, auxiliam os mais necessitados. Mas eu já vi casos, o camarada compra tanto carro, com uns valores assim absurdos. Tem um tal de Bugatti aí, não sei das quantas, que custa 3 milhões de dólares, 1 milhão de dólares. E como é que pode um negócio desse, né? E o camarada tem dois. Depois tem um outro que é Aston Martin, que a mulher deu de presente. Sabe, é uns negócios assim, quantos carros o cara tem? Ele só anda com um de cada vez, né? Aqueles sheiks da Arábia, a mesma coisa, né? É só para ter o prazer de ver na garagem dele. E tem um caso de um jogador famoso, que eu não vou falar o nome, mas eu vi ele falando na internet sobre isso. O filho dele gasta 40 mil dólares por semana com besteira. 40 mil dólares por semana. Vai cortar cabelo, não sei o que, só besteirinha, né? E ele estava com uma preocupação.
Ele falou assim, se eu começar a podar isso, porque ele trabalhou, né? Ele era pobre, trabalhou, sabe do valor, né, da conquista. E o filho não, né? O filho é aquele lá que nasceu na opulência lá, ó. E aí ele falou, se eu começo a cortar isso, a mídia cai de pau em cima dele, que era um pai cruel, não sei o quê. Mas só que não é isso não, né, gente? O cruel é o que ele está fazendo com o filho hoje. E o filho tem que dar valor disso, né? Nisso daí. Aquele que acumula sem cessar e sem fazer o bem a ninguém, encontra uma desculpa válida no pensamento de que amontoa para deixar mais aos seus herdeiros. É um compromisso com a má consciência. Isso aí tem um texto legal também no Evangelho, depois vamos ver algum resumo. Mas é aquele camarada assim, eu estou guardando para o meu filho. Ou me vende isso aqui, não, eu estou guardando para o meu filho. Vamos fazer isso aqui, não posso, eu estou guardando para o meu filho, porque quando eu morrer eu quero deixar meu filho bem, com bastante herança, com bastante dinheiro. Tudo a justificativa é que ele está guardando para o filho dele, né? Vamos ver um trecho do texto que está lá no Evangelho sobre isso? Capítulo 16, item 14, desprendimento dos bens terrenos. Será isso um motivo para que esqueça seus irmãos perante Deus? Quando já ele tem o supérfluo, deixará na miséria os filhos, por lhes ficar um pouco menos desse supérfluo? Não será antes dar-lhes uma lição de egoísmo e endurecer-lhes os corações? Não será estiolar neles o amor ao próximo? Pais e mães, laborais em grande erro, ensinando-lhes a ser egoístas para com os outros, ensinai-lhes a sê-lo para com vós mesmos. Lacordaire, Constantina, 1863. Lacordaire era um padre francês, padre político, né? E tem bastante mensagem dele no Evangelho. E o que ele está falando é isso aí. É motivo que eles esqueçam os irmãos dele, com essa desculpa de guardar para o filho da herança, ele vai falando, né? Ele é o supérfluo, vai deixar o filho na miséria, com um pouco menos de supérfluo ele vai deixar, mas não na miséria. Então não custa nada para a pessoa pegar um pouco do supérfluo que ele tem e distribuir e auxiliar um outro em maior necessidade. E o que ele está ensinando para o filho? O egoísmo, que em algum lugar acho que ele fala isso aí, ali, ó. Não será antes dar-lhes uma lição de egoísmo, endurecer-lhes os corações? Como é que o filho dele vai ser criado lá na frente? Ele vai ter sentimento por alguém que não tem condição financeira ou por alguém que passe necessidade? Com certeza não. É mais ou menos o que eu acho que vai acontecer com esse filho de jogador aí. Será que ele vai ter a sensibilidade? Ele nasceu em berço de ouro já, né? Nasceu numa opulência tremenda, não passa dificuldade nenhuma, não tem a noção do valor da conquista, o valor do dinheiro, essas coisas todas ele não tem. Foi tudo muito fácil. E é a mesma coisa aqui, ó. Só que os pais às vezes erram com isso, tem que auxiliar. Tem uma história... Eu não vou lembrar o certo, mas mais ou menos eu sei. Uma senhora que ela tinha dinheiro e ela fazia doação para uma família pobre lá. E a filha dela queria participar. E ela falou assim, você tem que fazer alguma coisa que você faça, né? Não adianta eu pegar uma coisa de um, ir lá e fazer continência com o chapéu dos outros, que a gente fala, né? Assim, você pega de alguém que tem, por exemplo, sei lá, meu filho tem uma condição, eu pego alguma coisa dele para doar para alguém. Quer dizer, tem que ser uma coisa minha. Eu tenho que fazer, né? Que nem, eu fiz uma blusa de crochê e tal, não sei o quê. Tudo bem, é um trabalho manual seu, um esforço teu, isso você doar é legal. Então a mãe estava ensinando isso para a filha. E um belo dia, só que ela chegava no lugar lá com uma humildade, né? Ninguém sabia quem ela era. Até que um dia uma das moças que recebia essas doações dela, vendendo alguma coisa, bate na porta. Nossa Senhora, quem abre a porta? Ela. Aí ela viu que era uma mulher rica, de posses, né? E a mulher fez questão de falar para ela, não comente com ninguém isso lá. Quer dizer, ela fazia isso por quê? Para não ofender, de repente, aquela pessoa, né? Porque não é fácil a pessoa receber uma doação, ainda mais de acordo, depende do jeito que a pessoa faz, você acaba humilhando, ela já está numa situação difícil de ter que receber um auxílio. E dependendo da forma que você faz, você acaba humilhando mais ainda. Eu já vi uma vez uma senhora, que ela mal conseguia andar, coitada, pedindo dinheiro no farol. O camarada jogou o dinheiro assim no chão e a nota saiu voando assim, o farol abriu, saiu, né? Eu não saí, eu esperei ela devagarzinho ir lá pegar o dinheiro do chão, mas uma situação muito humilhante, precisava fazer isso? Custava o camarada sair lá e dar, entendeu? Então essas coisas não devem se fazer. É o que acontece num caso desse, né? O camarada fica tão egoísta, não dá valor para isso, né? Para essa dificuldade do outro. De dois avarentos, o primeiro se recusa o necessário e morre de necessidade sobre o seu tesouro. O segundo não é avaro senão para os outros, enquanto que ele recua diante do menor sacrifício para prestar serviço ou fazer uma coisa útil,
Nada lhe custa para satisfazer seus gostos e suas paixões. Peça-se-lhe um serviço, e ele é sempre difícil. Quando quer passar por uma fantasia, sempre tem o bastante. Qual é o mais culpado e qual é o que terá o pior lugar no mundo dos espíritos? Aquele que goza. Ele é mais egoísta do que o avarento. O outro já encontrou uma parte de sua punição. Vamos entender aqui. Ele fala que o outro é mais egoísta do que o avarento, né? Os dois são avarentos aí, na verdade, né? Só que o primeiro avarento ali, ele fala que se recusa ao necessário, ou seja, ele é aquele mão de vaca, pão duro, que não quer gastar com nada, quer guardar. Esse aí é o primeiro que ele está falando ali. Ele se recusa até o necessário. O outro já não, né? Para satisfazer as farras dele, tem dinheiro. Mas para ajudar alguém, fazer uma obra, alguma coisa, é uma dificuldade, aí não tira nada do camarada. Mas as farras dele, ele tem dinheiro. E o que ele fala é que esse aí é o mais culpável. Ele tem para fazer as farras, mas não tem para ajudar um próximo, para um trabalho assim, né? O outro não faz farra. O outro não, mas é um pão duro, né, de marca maior. Quer dizer, nem para ele, nem para ninguém, né? Mas ele também não aproveita, fica ali. É igual tem uma parábola de Jesus no Evangelho. Os cílios dele estavam tudo cheio, a plantação dele foi boa. Ele falou, nossa, eu vou encher tudo, vou construir tudo novo, eu vou ter paz, vou descansar meu coração, não sei o que ele ia juntar todo aquele dinheiro que ele conseguia com a plantação. Aí Jesus falou, insensato. Eu acho que a parábola tem alguma coisa a ver com insensato. Não sabem que essa noite vão lhe pedir a alma. Quer dizer, Deus ia tirar a vida dele, né? Ia chamar ele. O que adianta? Juntar. Amanhã bate as botas aí, fica tudo aí. Fica para os outros brigar, né? Pela herança. Aí se lá de cima tá vendo a briga acontecer. Quando não, ele não está aqui na mesa reclamando, né? De alguém que, estão pegando meu dinheiro, estragaram minha propriedade, tomaram conta da minha casa. Então, assim, é uma situação muito complicada. Por isso que a gente tem que fazer o seguinte. Depois, no final, eu vou contar uma história, mas para a gente encerrar e para a segunda parte. Vamos fazer uma comparação, que a gente vai fazer uma viagem para a Europa. Vamos tudo lá para a Europa. Quando chegar no final do ano, começo, janeiro, assim mais ou menos, no começo do ano, a Europa é frio, né? Tem neve lá, não é isso? Então, quando a gente vai viajar para lá no inverno, o que a gente vai fazer? A gente tem aqui roupa de calor, vive na praia, aquela coisa toda, mas nós vamos para a Europa. O que nós vamos precisar levar para a Europa? Roupa de frio, casaco de frio, coisas que a gente vai ter que utilizar lá, não é isso? A mesma coisa é quando a gente desencarnar. A gente tem que levar para lá aquilo que a gente vai usar lá. Não vamos levar carro, não vamos levar fortuna, não vamos levar nada disso. A gente precisa disso, não de fortuna, mas a gente precisa de bem material para viver no planeta, que é um planeta material. Então a gente precisa, mas isso não pode nunca dominar a gente. O que a gente tem que levar para lá é aquilo que a gente pode levar no nosso coração. As obras que a gente faz na bondade e tudo essas coisas aí, isso é o que a gente vai levar. É como levar a roupa de frio no inverno lá da Europa. Pedir que vocês fiquem em oração para os irmãos que serão atendidos na mesa, né? Vem muitos irmãos perturbados, perdidos, não sabem o que está acontecendo. Então a oração da gente para eles nesse momento é muito importante, para a gente poder confortar o coração deles, mudar a mentalidade deles. A partir do momento que a gente muda a mentalidade deles, a gente consegue fazer com que a espiritualidade socorra eles. E para encerrar agora eu vou contar uma historinha muito rapidinha que tem a ver com avareza, com dinheiro, muito dinheiro. Está num livro que nós vamos ver também nas terças-feiras, mas vai ser lá na frente, que é o livro Ação e Reação, no capítulo 9. Terça-feira, no livro do André Luiz, eu comentei sobre isso. Tem trabalhador no plano espiritual, são muito amorosos, né? Trata a gente com muito amor, com muito carinho, ninguém fica apontando o dedo pra gente. Quando é numa colônia espiritual tipo nosso lar, né? Uma colônia já evoluída, no umbral é diferente, mas lá ninguém aponta o dedo. E tem muitos trabalhadores na colônia, eles estão na colônia atendendo a gente, mas eles também estão precisando reencarnar. Em um dado momento eles vão ter que reencarnar. E tem uma história nesse livro Ação e Reação, que o rapaz era filho único, a mãe muito católica, né? Querendo que ele e o pai fazia caridade, mas era meio difícil. E aí ele foi fazer medicina. Se formou médico. A mãe acabou desencarnando antes dele se formar, né? Mas de qualquer forma ele se formou. O pai era um advogado bem-sucedido, mas ele nunca exerceu a profissão. E aí quando a mãe desencarnou, o pai dele casou novamente com uma moça mais jovem. E daí já viu, né? O pai começou a ficar doente e ele falou, eu não vou dividir a herança com a moça. Então ele queria fazer alguma coisa. De qualquer jeito ele queria fazer alguma coisa. O que ele fez? Um dia o pai dele pediu para ele e a esposa representar ele num evento.
e lá encontraram um primo da moça, que era o Arnaldo. A moça chama Aida, e o Arnaldo era o primo dela, que um dia no passado paquerou ela e tal. E o que ele fez, o filho lá do homem? Chama Silas, o nome dele. Que ele ajuda no plano espiritual e muito. Ele fez o quê? Aproximou o primo com a esposa do pai, né? Forçou a barra e tal. Ficou ano ali, né? O rapaz galanteando a moça e tal. Até que um dia ela acabou cedendo, né? E ele percebeu isso no dia, pegou o pai, foi na casa deles isso, né? Na casa dela com o marido. Pegou o pai e mostrou a traição dela, né? Ele acabou dando flagrante nela na traição. Bom, ela ficou muito mal com isso, né? Até que acabou se suicidando, vamos dizer assim. Pelo menos acharam que foi isso, mas na verdade não foi. Depois, logo em seguida, o pai acabou morrendo. O pai acabou matando a esposa envenenada. Então, olha o que ele fez, só por causa do dinheiro. Ele forçou uma situação que o pai dele se complicou por ter matado a moça, né? A moça, coitada, né? Também entrou nessa daí por culpa dele, né? Ele fez isso acontecer. Bom, ele não conseguia mais ficar na casa. Todo lugar que ele ia, via o pai, via a moça. Acabou viajando para a Europa, ficou um tempo lá. Voltou, não conseguiu ficar na casa, ficou na casa de uns amigos dos pais. E um dia, ele com muita dor no estômago, ele foi tomar um bicarbonato de sódio. E ele foi pegar lá no barzinho, na adega, onde ele tinha deixado no dia anterior, só que não era mais o bicarbonato, era arsênico. E ele tomou por engano o arsênico no lugar do bicarbonato e acabou desencarnando e sofrendo pra caramba. Só que ele tinha, assim, se redimido a um certo ponto, né? Estava auxiliando, era um dos instrutores do André Luiz, quer dizer, ele tinha um nível, um trabalho muito bem evoluído já no nosso lar, né? Só que o que acontece? Ele não achava nem a moça para poder reencarnar. Ele tinha que reencarnar a moça também para poder ele se reparar esse problema que ele teve. Só que ele não conseguia encontrar a moça em nenhum lugar. Ele tinha que procurar ela na espiritualidade e não achava. E a espiritualidade sabia onde ela estava, só que não falava para ele. Era parte do, vamos dizer assim, da remissão dele, né? Encontrar essa moça também. E procurava e não conseguia encontrar de jeito nenhum. Então, o livro conta essa história, capítulo 9, Ação e Reação, uma história muito legal, e o Silas, um trabalhador fantástico lá do plano espiritual também. Então, assim, eles estão lá, nos auxiliam, mas cada um também tem o seu débito lá, e estão lá porque precisam reencarnar novamente. Nem todos, mas a maioria deles precisa ainda reencarnar, tem alguma coisa ainda a consertar ou a evoluir. Então é isso aí, gente, agradeço a presença de todos, obrigado.